nossa matéria especial. Eu estou aqui em frente ao José Altino Machado, numa matéria super, mas super especial em relação à mineração, vale, responsabilidades, desdobramentos e tudo mais. Você tem ideia de quantas são as barragens de propriedade da Vale no nosso território? São inúmeras, são acho que mais de 30 barragens assim, de relevância. Porque evidentemente tem outras pequenas barragens, mas que não entram na conta, mas são muitas barragens. E, inclusive, tem uma coisa que quase ninguém fala. Dentro dessas barragens tem minério de ferro. Minério pobre, minério fino, minério que não dá preço, mas que poderiam fazer as famosas bolinhas de minério para ser vendida. Tem aproveitamento para isso. E o que é mais curioso, Evandro, tem ouro demais. Ainda tem ouro? Isso, todas elas têm. Eu me lembro que aos 20 anos atrás, uns garimpeiros lá de Itabira se aproximaram das barragens, começaram a bater e tirar ouro lá, e alguns foram até mortos pela segurança da Vale no conflito que houve entre eles. Mas houve o caso da mina de Jacutinga, por exemplo, que dava um teor aurífero muito grande no minério de ferro. Os japoneses deitaram e rolaram, eles só queriam minério de ferro de Jacutinga, porque chegava lá, reprocessava o minério de ferro. E essa companhia nunca deu atenção para isso, porque o que interessa é tirar e mandar no navio. Ela não quer trabalho. Ela não quer trabalho. Então, na verdade, pode ter as barragens que for. Tem que haver uma intervenção imediata na Vale, no sentido administrativo. Tem que devolver ela para o técnico. Tem que devolver essa companhia para os técnicos. Tem que ouvir os técnicos. Na sua visão, então, a grande questão é de gestão das barragens, gestão de responsabilidade técnica e não só a extração comercial. Quer dizer, não é só a gestão das barragens, é a gestão da companhia como um todo. Tem que mudar o comportamento comercial e industrial da companhia. É o posicionamento. Tem que devolver para os técnicos. Eles precisam atingir as metas que precisam. Eles têm que perguntar para os técnicos como é que nós vamos atingi-las. Não pode descer, nós temos que manter o lucro e tanto para distribuir para a diretoria, para distribuir para os acionistas majoritários, que é o que interessa. Eles não estão muito preocupados com quem tem 10, 20, 50 mil ações, eles estão preocupados com aqueles acionistas soberbos, que a distribuição do lucro é muito grande. Não importando com isto, que é a velha história, né? Ninguém se preocupa com estar na frente, e ainda mais que eles estão preocupados com o que eles estão ganhando agora. Vai ficar um futuro muito negro para frente. Então tem que intervir na companhia, tecnicamente tem que intervir. E o governo vendeu, resguardando poderes para fazer isso. E acontece coisas assim, como os famosos 8% dos municípios. Você acredita, mano, que nenhuma prefeitura, nenhuma zinha entrou na justiça para reclamar que isso não poderia ter acabado pela Assembleia da Vale, porque foi a Assembleia de Acionistas da Vale que acabou com os 8% dos municípios. Explicando isso. Até então, Vale do Rio Doce simbolizava e representava um compromisso da empresa em o desenvolvimento nacional em da área onde ela estava. 8% em todos os municípios em que ela todos os atravessasse. municípios. Depois de um tempo, isso foi combinado e acordado em assembleia. Vale Rio Doce foi tirado e junto com a retirada de Rio Doce do nome foram também retirados a responsabilidade dos 8%. Eu falo certas coisas que a pessoa pode até botar em dúvida, talvez até a minha formação para falar sobre isso. Mas é uma coisa engraçada. A Vale ela foi criada por um decreto do ditador Getúlio Vargas. Foi um decreto que fez. No decreto consta os 8%. Como é que se explica que uma Assembleia Particular da Vale do Rio Doce tira os 8%? E o decreto? Quer dizer, no meu entendimento, posso estar errado, mas no meu entendimento, teria que existir um outro decreto tirando esses 8%. Porque se... Quer dizer, um decreto só se contrapõe a outro. A outro decreto, você não tem os particulares, o decreto que a criou foi superior a particular que assumiu depois. Ele não poderia mudar. Teria que existir um outro decreto tirando aquilo ali. E na hora da venda da companhia. Só que o Fernando Henrique não quis fazer isso, mandou a Assembleia reunir. Na primeira reunião de Assembleia da Vale do Rio Doce, retiraram os 8% dos municípios. Ela deixou de ser
uma companhia para desenvolvimento público e social para virar isso que está aí. E alguém pode dizer que a carreira da Vale, a partir da sua fundação, foi uma carreira em glória? Absolutamente, foi uma carreira espetacular, que ela sempre teve, desde a criação. Só que tem casos assim que a gente não entende. O brasileiro não sabe, Carajás custou ao povo brasileiro 18 bilhões de dólares para fazer Carajás, para fazer a estrada de ferro, para fazer a mina funcionar, essa coisa toda. 18, Carajás, não estou contando a que já existia aqui. Vamos dizer assim, ele pode dizer assim, não, mas que existia aqui já estava paga. Quer dizer, mas Carajás custou 18, por que nós vendemos a companhia por 3? Como é que se explica coisas assim? E o Brasil assiste calado, igual a venda da Uzi Minas. A Uzi Minas custou 8 bi, nós vendemos a Uzi Minas por 1. Tudo dentro de um governo que se dizia progressista, né? Foi no governo Fernando Henrique que essas companhias foram vendidas. Então, você não entende a mecânica de números que eles processam. E isso causa esse tipo de problema que agora nós estamos com ele na mão. Está havendo, ela é gigantesca, está havendo empobrecimento das nossas minas, que não são renováveis, ela está prendendo dentro dos decretos de lavra dela outras substâncias minerais que o brasileiro podia estar. Se você liberar dessas outras substâncias, você dá 200 mil empregos direto em Minas Gerais com menos de 120 dias. Com menos de 120 dias. Essas questões ambientais é que o brasileiro tem que acordar e trocar a lei do não pode por questão ambiental pela lei do como pode, atendendo a questão ambiental. São coisas diferentes, que é o que no exterior eles fazem. Deixar de ser eficiente para ser eficaz. Exatamente. Eles procuram as leis de como pode. Você vai poder fazer isso, mas vai atender esse. A África do Sul é o país maior produtor de mineral do planeta, é a África do Sul, proporcionalmente ao seu tamanho. Eles têm mapeamento do seu solo desde 1929. Eles têm um sistema ambiental lá absurdo, até dado aquela fauna que eles têm, aquelas coisas todas. Só que eles tiram minério até debaixo da água do mar, na Namíbia, os sul-africanos. E eles têm lá a legislação do como pode. Você pode fazer o que você quiser, só que você vai deixar assim, 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 assim. Você vai proceder assim, assim, assim em relação ao meio ambiente. E lá a sociedade anda, a descoberta vem, o governo chega junto. E o problema aqui é que o povo anda, o povo vai e o governo não chega. Tem gente aí que apresentou plano de questão ambiental, procedimento ambiental para trocar lavra, aqui no Vale do Doce mesmo, tem quase 6 anos aí que está esperando o governo chegar e o governo resolver. Eles usam a questão ambiental para abafar o empreendimento. Esquece que não existe lei proibindo o brasileiro de transar. Isso faz um aumento de população muito grande. Então aí esquece assim, mas essas fronteiras agrícolas, essas fronteiras nossas não podem andar. Como não? O brasileiro só não usa o governo para transar, mas depois que transa é tudo por conta do governo. Então nós vamos viver do governo, o pré-natal é do governo, o parto é do governo, o hospital é do governo. Então nós temos que produzir. O governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a sociedade. Ele precisa de dinheiro, ele vai na sociedade e tira o dinheiro. Aí ele pega uma companhia desse tamanho, que tem um domínio econômico violento dentro do estado de Minas Gerais, e deixa acontecer uma desgraceira dessa, vamos dizer assim, impune, o que é pior, impune, e deixa como está, é o empobrecimento geral da comunidade brasileira, que é o que está acontecendo, vai piorar, vai ficar pior, virão situações aí mais difíceis, economicamente mais difíceis. E a Vale, no tempo de governo dela, tem coisas fenomenais. Antigamente não existiam essas composições desse tamanho. Quem inventou esse engate dos vagões para poder fazer o trem ficar deste tamanho foi um simples maquinista de locomotiva a vapor da Vale do Rio Doce, daquela época. Ele inventou, não patenteou nem nada, usaram isso no mundo inteiro. Esse engate de mão de amigo, com um engate, coisa. Eles, porque a tendência, que se explique isso, a tendência dos vagões, quando a locomotiva puxa na frente, é como a corda, despichar a corda. Aí ele puxaria a linha para o centro da curva. Ele é que inventou esse engate, está aí para o mundo inteiro.
Foi a Vale dos Doces que inventou um radiotécnico lá de Itabira, que inventou um maquinista só para as 3 locomotivas, as 2 na frente e a outra lá de trás, que tinha problema quando entrava no túnel, para poder comandar a locomotiva lá de trás via rádio. O rapaz é que inventou e fez. Então nós temos inventivas no setor espetaculares, pelos técnicos dela. E aplicação de tecnologia, porque o telégrafo, por exemplo, foi usado durante muito tempo, né? O quê? O telégrafo. Bom, muita coisa. Nossa Senhora. O dele era o telégrafo da linha, puxava. Eu entrevistei o seu Cici, né, responsável pelo telégrafo. Era o código Morse dele, o código né? Morse. Mas era o tempo que botava uma cordinha com o bilhete, com uma maquinista passar e enfiar a mão no bambu. Zé, vamos dar mais uma parada, Zé Altino Machado, e a gente vai voltar no quarto e último bloco para eu te fazer a seguinte pergunta. Nós vamos falar sobre a Vale, responsabilidade ou culpa. Mas antes, assim que a gente voltar no quarto e último bloco, eu queria que você falasse, porque você mencionou que não é só minério, tem vários outros elementos que podem ser extraídos. Inúmeras substâncias. Trabalhados. Nióbio. Durante muito tempo era um mito. Quer dizer, as pessoas só falavam de modo subversivo no nióbio. É um mito? É um elemento nobre? O Brasil, de fato, tem esse poder e essa potencialidade toda no nióbio? A aplicação dele é, de fato, aquilo que se fala ou não? Isso vai falar no quarto e último bloco.